Glória a Deus. Pensei que ele não ia passar o microfone para mim. Shalom, queridos. Que bom estarmos juntos. Eu sei que Deus, Ele já tem falado ao seu coração, mas é uma palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas nesta tarde. Como é bom podermos ouvir a voz de Deus. Esta semana uma palavra tão pequenininha veio ao meu coração, e eu orando já sobre esta palavra de domingo. Quando eu terminar de pregar aqui, já estarei orando pela palavra do domingo que vem. Do outro domingo também. Quem prega é assim mesmo. Sempre está orando, buscando de Deus a palavra específica para o dia específico. E esta semana nós estávamos em Porto Seguro, e uma palavra veio forte ao meu coração. A palavra medo. Diga comigo, medo. Diga medo. O que é o medo? Quais as consequências do medo? E como superar o medo? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3. Eu creio que quase que diariamente nós precisamos lidar com o medo. Existe um medo natural, mas existe um medo que vem através de uma regência espiritual. Que vem através de uma regência espiritual. Alguém se expressou dizendo: o medo é um espírito. O medo é um espírito. Jó capítulo 3, o verso 25. Jó 3, 25. Diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. O que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. O medo é uma inquietação que envolve a nossa alma, envolve a nossa mente, diante de algo real ou imaginário. O medo é uma inquietação que envolve a nossa alma, diante de algo real ou alguma coisa que vem através de uma imaginação. Na maioria das vezes, a nossa mente, a nossa alma é tomada pelo medo, não diante de uma eminência, de um fato real, mas diante de pensamentos, de imaginação, que envolve toda a nossa mente, que envolve toda a nossa alma. Há algum sentimento no teu coração de vez em quando, de medo, de insegurança, de receio? O medo provoca muitas coisas, e nós vamos ver o que o medo provoca e também como vencer o medo. Quando nós olhamos para Jó, o livro de Jó, ele entra no cenário, e no versículo 1 já diz as características e as qualidades de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem íntegro. E Jó, ele se apartava do mal. Olhe lá no versículo 1 do capítulo 1. Quando fala a respeito de Jó, diz: este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Um homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Na nossa imaginação, como que pode um homem sendo íntegro, reto, fiel a Deus e que se desvia do mal, ser assolado como ele foi? Na nossa imaginação, um homem, uma mulher com essas características, eles estão blindados, estão protegidos, estão guardados, e é verdade. Um texto que marcou a minha vida está em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. E como que pode Jó, sendo um homem íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal, ser assolado como ele foi assolado? A notícia chega a ele, de repente ele perde os seus filhos, perde o seu rebanho.
O mal começa a entrar na sua casa. E por último ele perde a sua saúde. É tomado por chagas. Mas a Bíblia diz, a porta que estava diante dele, permitindo assim que o mal entrasse na sua casa. Não há registro de pecado na vida de Jó. Mas aqui o texto é muito claro, onde a Bíblia diz: o que eu temia. O medo, ele abre a porta para a ação e operação do inferno. O medo permite que os desígnios de Satanás, que são lançados sobre nós, se manifeste na nossa vida. O medo, ele abre esse portal para que o inferno entre na nossa casa e alcance a nossa vida. Então o medo, ele pode ser vencido. Diga graças a Deus. As consequências do medo. O medo nos deixa cativos, aprisionados, reféns. O medo, ele ofusca, ele como que uma nódoa diante dos nossos olhos, que impede que tenhamos uma visão clara do projeto, do propósito de Deus para a nossa vida. O medo permite que Satanás coloque como uma venda nos nossos olhos para perdermos a percepção espiritual. O medo, ele corrói a nossa confiança e a nossa esperança. O medo, ele anula da nossa mente os feitos e as maravilhas que Deus já operou, já realizou em nós e através de nós. O medo, ele tira o nosso vigor, ele tira a nossa energia. O medo nos faz desistir diante dos desafios que temos diante de nós. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ser ignorantes quanto aos ardis de Satanás. Nós não estamos alienados diante de todas as coisas que têm acontecido nesses últimos dias que assola a nossa nação. Nós, como povo de Deus, não estamos alienados que existe dengue, que existe chikungunya, que existe zika, que existe microcefalia, que existe H1N1. Nós, como povo de Deus, não estamos alienados que há sim uma crise que corrói a economia da nossa nação. Nós, como povo de Deus, não estamos alienados que pessoas estão sendo despedidas dos seus empregos. E o índice de desempregados no Brasil cresce a cada dia. Nós não estamos alienados quanto a estas coisas, mas acima de todas estas coisas, nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Se nós olharmos pelo prisma natural, pela perspectiva natural, nós naufragamos na nossa caminhada e na nossa jornada. Como que o medo penetra na nossa alma e alcança o nosso coração e domina a nossa mente. O medo, ele toma conta da nossa alma pelas palavras que nós ouvimos. O medo toma conta da nossa alma pelas circunstâncias em que nós nos deparamos. Aquilo que você está ouvindo, isso é determinante no processo da sua conquista, da sua vitória ou da sua derrota. Pedro, quando Jesus o chama e libera sobre ele a palavra, e ele começa a caminhar por sobre as águas, a Bíblia diz: mas observando o vento, teve medo. Mas observando o vento, ele teve medo. E quando ele é assaltado e tomado na sua alma pelo medo, ele começou a naufragar. Pessoas são usadas para plantar sementes de medo no nosso coração. Pessoas são instrumentos, canais para plantar sementes de medo no nosso coração. Muitas pessoas nos nossos dias, principalmente grávidas e com crianças pequenas, bebês, são orientadas a não saírem de dentro das suas casas, porque lá fora tem um mosquito. Muitas pessoas são impedidas de viajar, tomadas pelo medo e a insegurança de serem contaminadas por um vírus que pode ser transmitido pelo ar. E as pessoas estão ficando como que reféns, cativas e aprisionadas pelo sentimento de medo,
e impedidas de ser e de viver aquilo que Deus estabeleceu para que elas vivam. Todos nós estamos sendo bombardeados diariamente, constantemente, por esse espírito maligno que assola a nossa nação, que vem para plantar sementes de temor em nós, para nos impedir de sermos e vivermos todo o plano e propósito do Pai. Como está a sua alma? Como está o seu coração? O medo nos inunda de ansiedade, preocupações, inquietações e de perturbações, ao ponto de tirar a nossa alegria e o nosso humor. Hoje você pode fechar as portas por onde o medo tem chegado e penetrado mais profundo da sua alma, e que impede você de viver isso e desfrutar desta presença gloriosa e maravilhosa do Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Muitas pessoas estão cativas do passado, aprisionadas do passado e reféns do passado, e Satanás as detém debaixo de condenação, e elas são aprisionadas no medo por causa do passado. Outras pessoas estão conectadas ao futuro, aprisionadas no futuro, um futuro incerto. Deus te chama para viver hoje, o presente, livre das amarras do passado e livre também dos cativeiros dos pensamentos que projetam o teu futuro. Você pode vencer o medo. Diga para o seu irmão: você pode superar o medo. Preste atenção. O diabo, ele não sabe o que você pensa. Ele não é onisciente. O diabo não é onisciente. Aquilo que você está pensando aí, ele não sabe o que você está pensando. Mas Satanás, ele detecta através de comportamento os teus sentimentos. Na verdade, quando você é tomado pelo medo, você exala odores e os espíritos malignos são atraídos. Você, quando é tomado pelo medo, você atrai espíritos malignos que causam pavor em você, e intensifica esse procedimento para impedir você de viver a plenitude que Jesus conquistou pela cruz do Calvário. Satanás, ele não sabe o que você pensa, mas pelo seu comportamento ele detecta que se você está cheio de fé, ou se há dúvidas no seu coração, e se há medo. O medo, ele alimenta os demônios e atrai a operação das trevas contra a sua vida. Mas é possível superar o medo. Diga: é possível superar o medo. Franklin Roosevelt, ele foi presidente dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele disse: a única coisa que devemos temer é termos medo. A única coisa que devemos temer é termos medo. Sermos controlados e dominados pelo medo. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Estas foram as expressões de Jó diante do mal que assolava a sua vida, que assolava a sua casa, que assolava a sua família. Davi, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Davi, ele viveu dias assim. Ele vai entrar num cenário de guerra, quando Golias se levanta contra Israel. Os filisteus, eles se ajuntaram para guerrear contra Israel. No capítulo 17, quando os homens se ajuntam para a peleja no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus, do exército dos filisteus saía um homem, que não era um homem qualquer. A sua estatura era desproporcional. Os seus instrumentos de batalha não eram comuns. Era um homem preparado para a guerra. E a Bíblia diz que quando eles se preparavam para a guerra,
e entrava na ordem de batalha do exército dos filisteus, subia este homem, e ele afrontava o exército de Israel, e ele dizia: dá-me um homem, se ele me vencer, nós nos tornaremos vossos escravos, se eu o vencer, vocês se tornarão nossos escravos. A Bíblia diz que quando este homem, ele falava, olha só, quando ele falava, o temor vinha sobre o coração de Saul, e não apenas sobre o coração de Saul, mas sobre o coração de todo o exército. Versículo de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo Saul e todo o exército de Israel as palavras do filisteu, temeram, espantaram-se, o medo se apoderou deles, e eles fugiam da batalha. O que você está ouvindo nesses dias? Queridos, milhares e milhares e milhares de palavras estão passando pelos nossos ouvidos. Muitas das palavras que passam por nós, pelas ondas sonoras, nós nem ouvimos, porque se nós as ouvíssemos, você pode decidir o que você vai ouvir, a quem você vai dar crédito, em quem você vai colocar os teus ouvidos, a quem você vai atentar. Interessante, porque os grupos e as redes sociais, a gente ouve tantas coisas, e essas coisas que ouvimos, elas vão produzindo em nós o medo, a ansiedade, preocupações, os rumores que assolam a nossa cidade, assolam a nossa nação. Mas nós temos a opção de inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos essas coisas ou ouvirmos a palavra de Deus. O que você tem ouvido? Você pode vencer o medo. Diga para o seu irmão: você pode vencer o medo. Muitas pessoas nesses dias dizem assim: é bom que você vá se preparando para a crise. É bom que você vai se preparando, porque você pode ser despedido. É bom que você vai se preparando. O que você tem feito para se livrar deste H1N1? O que você tem feito para se livrar da dengue, da chikungunya e das outras coisas, de outras coisas mais? Queridos, esse é um tempo decisivo. Se nós não atentarmos e não voltarmos para a palavra de Deus, mesmo nós que somos chamados povo da fé, o nosso coração e a nossa alma, a nossa mente são controlados e dominados por este espírito chamado medo. É possível que algumas pessoas aqui já tenham sido envolvidas por este espírito, estão como que desistidas, angustiadas. O medo te leva para o isolamento, e muitas pessoas são colocadas muitas vezes num quarto escuro, numa caverna, tomadas pelos seus sentimentos, tomadas nas suas emoções, por esse espírito chamado medo. Interessante que quando Davi ele chega nesse cenário, havia esse cenário, era esse cenário que estava diante dele, o cenário do medo, do pavor, da angústia. Todo o exército de Israel estava como que embaixo. Davi ele entra nesse cenário e ele ouve as palavras proferidas por Golias. Qual é a sua reação diante das palavras proferidas por Golias? Ele poderia embarcar e ter a mesma reação que os seus irmãos, os valentes, os homens de guerra de Saul tiveram, mas nele há um outro espírito. Davi, ele era ainda muito jovem. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, porque uma pessoa de fé pode trazer o livramento para toda uma cidade. Uma pessoa de fé pode trazer o livramento para uma nação. Uma pessoa. Se Deus encontra uma pessoa de fé em nosso meio, esse inimigo chamado medo, ele pode ser vencido em nosso meio. Davi, ele entra no cenário de guerra.
Toda a nação estava sendo assolada pelas palavras liberadas por Golias. E ele olha e diz: quem é este incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Imagina, um menino. O irmão de Davi, quando ouviu o que ele disse, chamou: ei menino, vem aqui. O que você está pensando que é? O próprio irmão dele veio questioná-lo. O que você está fazendo aqui? Você veio para ver a guerra? Você veio para ver a peleja? O que você veio fazer? Na verdade, ele foi enviado pelos seus pais. Ele trouxe consigo 10 queijos. Acho que o pai dele era mineiro. Mandou uns queijos para o capitão. Mandou algumas coisinhas para os seus irmãos. E ele veio trazer provisão da casa dos seus pais e ver como estavam os seus irmãos. Mas o próprio irmão de Davi chega nele e diz assim: ei, eu sei a sua presunção. Você veio para ver a guerra. E ele deixa o seu irmão, vai para um outro. E outro diz a mesma coisa. Diz: olha, e o rei tinha feito uma promessa: aquele que vencer esse filisteu, a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel, e ele vai casar com a filha do rei. A proposta era boa. A notícia chega a Saul. Olha, tem um menino aí, é um jovenzinho, ele quer enfrentar esse Golias. Ninguém até então tinha coragem de enfrentar Golias. A notícia chega a Saul dizendo: olha, existe aqui um menino, um jovenzinho. E no versículo de número 32, disse Davi a Saul: olha o que ele disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu coração não deve desfalecer com as notícias que você tem recebido a cada novo dia. Você, homem de negócio, empresário, profissional liberal, você que trabalha no comércio, na indústria, seja lá o que for, a tua confiança está num Deus, e a tua confiança jamais será frustrada nele. Dá para você entender? Não desfaleça o coração de ninguém. Não deixe que o medo tome conta dos vossos corações. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Saul disse para ele: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele. Tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ó, o argumento das trevas. Contra este filisteu ninguém vai poder lutar. É possível que muita gente está pensando assim: olha, pode se acostumando. É melhor se acostumando com tudo que está acontecendo, porque você vai ter que passar por isso, vai ter que viver isso. E você já começa a se preparar e administrar as coisas para o mal, não para o bem. O próprio Saul, que era o rei, o chefe do exército, disse: olha, contra este filisteu você não vai poder lutar. É impossível você vencer. Talvez o problema é tão grande, aparentemente tão grande, que você já tenha até pensado em abrir mão do teu sonho, do teu projeto. Talvez você tenha os seus planos, o plano A, o plano B, o plano C. Se o plano A não der certo, eu vou para o plano B. Se o plano B não der certo, eu vou para o plano C. Vai fazendo plano, vai abrindo mão. Saul disse: olha, contra este filisteu você não vai poder lutar. Ele diz: ei, Saul, preste atenção. Quando eu apacentava os rebanhos do meu pai, veio o leão, veio o urso, e eu os venci. Não vai ser diferente com este filisteu. Não vai ser diferente. Nós temos aqui pessoas jovens, pessoas de uma idade assim, igual a minha, está no meio, coluna do meio, e temos pessoas mais experientes.
por quantas crises os mais experientes já passaram e puderam ver a intervenção e a mão de Deus. Então nós estamos diante de um inimigo chamado medo, mas ele vai ser vencido na sua alma. Como vencer o inimigo? Esse inimigo nós não vencemos com armas comuns, armas convencionais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Quando Davi se apresenta diante daquele monstro chamado Golias, Golias começa a desafiá-lo. Vamos para a frente um pouquinho. Versículo 43. Quando o filisteu viu Davi, ele desprezou Davi. No versículo 42, porque ele era moço e ruivo e de boa aparência, parecia um Mauricinho, uma coisinha assim, insignificante diante daquele monstro. Quando o filisteu viu Davi, ele desprezou. Versículo 43, disse a Davi, olha o que ele diz: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Porque Davi não trazia nas mãos uma arma. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Agora olha bem o que Davi vai dizer a ele. Ele disse a Davi, versículo 45, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Davi disse a ele, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tu vens a mim com espada e com lanças, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Agora preste atenção no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas ou na minha mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Levante a sua mão assim. Esse é um decreto profético sobre a sua vida. Hoje mesmo o Senhor te entregará o teu inimigo nas tuas mãos. Hoje mesmo. Queridos, é possível que algumas pessoas estejam dentro das suas casas, impedidas pelo medo de vir à igreja. É possível. Ah, eu não vou à igreja porque eu vou proteger a minha criança. Eu não vou à igreja porque eu vou proteger o meu filho. A proteção do nosso filho não está dentro da nossa casa. A proteção do nosso filho, da nossa casa, na verdade, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Dá para entender? Há um equívoco. Mentes, corações estão sendo assolados pelo medo. O medo abre a porta para a ação e operação das trevas dentro da sua casa. É um desafio, é um desafio. É um desafio você sair da sua casa. É um desafio. Mas entre sair da sua casa e ficar refém, cativo pelo medo, saia da sua casa, se exponha diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e você vai poder fazer a sua declaração de fé. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você pode crer nisso? Ele diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos ou o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Qual é a tua afronta? O que tem assolado a sua mente? Hoje é o dia para você se levantar e colocar por terra toda a ação e operação do inferno contra a sua vida, que vem através do medo. Jó era um homem íntegro, era um homem reto, se desviava do mal, mas o medo, o receio, abriu o portal para a operação das trevas dentro da sua própria casa, na sua própria vida. É um desafio guardarmos firme a confissão da nossa esperança. É um desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. É uma linha muito tênue
que nos leva a vivermos na dimensão da fé, ou sermos tomados pela incredulidade, assolados pelo espírito de medo. Este é um tempo decisivo, onde você se inclina para o medo, tendo o seu coração tomado, a sua alma, pelas incertezas. Ou você vai poder se levantar, fazendo a sua confissão de fé e guardando firme a sua confissão. Observe a expressão no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Observe essa expressão de fé de Davi. Versículo 4. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Observe o Salmo 27, que é um outro salmo de Davi. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Essa é a expressão de Davi. Mesmo cercado pelo inimigo, a sua declaração é: não temerei mal algum. Ainda que um exército me cerque, não temerei mal algum, porque Ele me colocou sobre uma rocha. Hoje mesmo o Senhor te entregará este inimigo chamado medo nas tuas mãos. Hoje mesmo, este inimigo que tem assolado a sua mente, dominado o seu coração, a sua alma, ele pode ser vencido. Hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Quando que vai ser? Quando? Diga hoje mesmo. Hoje esse inimigo vai ser vencido na sua vida. Se coloque em pé. Vamos adorar ao Senhor, depois eu quero orar com você. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha
Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Deixe que o Espírito de Deus se mova no teu interior. O Espírito da graça, o Espírito da revelação está neste lugar. O medo pode ser vencido. Você pode vencer o medo. Você pode vencer o medo. Esse espírito que tem assolado a sua mente, te atormentado de dia e de noite, ele pode ser vencido, sim. Ele pode ser vencido. Ele pode ser vencido. Só um momentinho, olhe para cá um pouquinho, antes que eu ore por você. Todo intento de Satanás é te prender no medo, trazendo insegurança para o seu coração. Você pode se libertar do medo. O diabo quer que você conviva com esse sentimento e viva este tormento em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação às suas finanças, em relação ao seu trabalho, em relação à sua saúde. Há um espírito que fora designado para atormentar você, mas ele vai ser vencido hoje. Hoje ele pode ser vencido. Nós estávamos em Israel e já convivendo com o apóstolo Ronaldo já há alguns anos e a apóstola Dolores. Eu nunca tinha ouvido o testemunho dela. Ela fora amaldiçoada pela sua mãe. Ela fora abusada pelo padrasto com 9 anos de idade, dos 9 aos 11. Ela fora amaldiçoada no seu casamento. Ela fora amaldiçoada no seu ventre, que ela não geraria filhos, e se gerasse, ela abortaria. E ela convivia com isso. E ela não tinha fé suficiente para romper. E ela se converte, o entendimento é aberto, mas o entendimento e a sua fé ainda não havia alcançado. E ela vivia debaixo desses temores, cativa e aprisionada pelos sentimentos. E no momento da sua gestação, da sua gravidez, ela começa um processo abortivo. E ela ouvindo um louvor dentro da sua casa, um louvor, a sua fé fora ativada. E ela no processo abortivo, sangrando, eliminando já, como que num aborto mesmo. Seu coração foi tomado por fé. E instantaneamente, aquela hemorragia cessou. Instantaneamente. Um milagre aconteceu. Até aquele dia, sua alma era tomada pelo medo. E a maldição liberada pela sua mãe corroía sua alma. Mas no momento de fé, o mal cessa. A fé ela pode ser gerada no seu coração. E aquilo que tem assolado a sua mente pode cair por terra hoje. Agora. É agora. Você pode vencer esse espírito que tem se levantado contra você, causando pavor dentro de você, agora. As circunstâncias não vão conseguir alcançar a tua mente, o teu coração e dominar você. O vento vai continuar soprando, as ondas vão continuar agitadas, mas você vai estar em segurança, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará o inimigo nas tuas mãos. Hoje mesmo, é agora. A unção vai ser liberada sobre a sua vida para estabelecer o plano e o propósito de Deus agora. Todos os seus temores cairão por terra. Todos os seus temores cairão por terra. É a hora de você vencer o medo. É a hora de você vencer o pavor que tem assolado a sua mente. E agora é a hora. Levante suas mãos aos céus. Pai, aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Pai, agora como Davi se levantou contra aquele gigante
que apavorava todo Israel. E quando Davi se apresenta diante dele, as armas não eram armas convencionais. As armas de guerra que Davi trazia consigo era o teu nome, o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Nós servimos a Ti, nós não servimos a outros deuses, e nós não nos inclinamos diante do medo. Espírito de medo, sai agora em o nome de Jesus. Espírito de medo, sai agora no nome de Jesus, em o nome de Jesus. O medo que assola a tua mente, o medo que assola a tua alma, caia por terra agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor entregará o teu inimigo. Ele está ferido de morte. Ele diz: destrói-o, destrói-o. Este inimigo está debaixo dos seus pés. Todos os seus temores caiam por terra, caiam por terra. Você que me ouve pela internet, todo espírito maligno que tem assolado a tua mente, agora caia por terra no nome de Jesus. Pai, a nossa confiança está em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso lugar seguro. A nossa confiança está no Senhor. Diga: eu creio, eu tomo posse, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Olha só, você pode se alimentar da palavra, ou você pode se alimentar dos rumores. Você escolhe. Quarta-feira nós temos uma ministração específica dentro deste tema. Agora, na próxima sexta e no próximo sábado, nós estaremos celebrando Páscoa. A Páscoa. Ah, mas não foi lá na semana retrasada? Não. Este é o período da Páscoa, de 22, quando o sol se põe, até o dia 30. Dentro do calendário bíblico é que se celebra a Páscoa. E o que é a Páscoa? Você vai entender e ter a clareza do que é a Páscoa. As casas que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro, elas tiveram um livramento. O anjo da morte não pôde entrar naquelas casas. Praga alguma vai entrar na tua casa. Eu quero convidar você para vir celebrar conosco esta agenda de Deus, findando um ciclo e começando um outro ciclo. Sexta-feira, sábado e no domingo vamos encerrando, amém? Então coloque aí na sua agenda como prioridade. E este medo, esse pavor não vai assolar mais a tua mente e a tua alma. Deus que te abençoe, shalom, um beijo. Nossa aliança é